A gente pode ir até às 6 em ponto, que vai ser agora em ponto. E aí a gente mantém o mesmo esquema de ontem, tá bom? Qualquer dúvida, acho que o senhor permitiu ontem Claro, perguntar na hora, pergunta né? durante, até melhor. Então eu vou deixar o microfone comigo e um com outra pessoa aqui nesse lado, vocês perguntam e aí a gente prossegue. Lista de chamada, mesmo esquema de ontem, só assinar. Tá bom, hoje eu botei um fundo branco, não é tão elegante, mas acho que vai ficar mais fácil de o pessoal ficar acordado. Então, começar com uma revisão rápida, né? Quer dizer, eu despejei teoria de campos em vocês da última vez, assim, meio sem aviso e sem dó. E eu imagino que quem nunca tinha visto teoria de campos, no máximo ficou com uma impressão geral, né? E olhe lá, se deu certo, eu não sei se deu certo. Mas alguns pontos vão ser importantes hoje, então eu vou chamar a atenção. Não vai mais importar muito para a gente entender os detalhes de teoria de campos, mas pelo menos entender qual é a relação entre as lagrangianas que a gente escreve e o que você vê no experimento. Porque... Obrigado. Porque, em grande parte, o que a gente vai fazer hoje é escrever a lagrangiana do modelo padrão e ela é toda motivada por experimentos, né? Acabei de ligar. Então, a primeira parte que a gente viu é que esse pedaço quadrático aqui das lagrangianas, né, quando eu quantizo, isso leva a uma coisa muito parecida com o oscilador harmônico, né? Meu espaço de Hilbert vai ser muito parecido com o espaço de Fock, né? Eu tenho autoestados de um operador número, e tanto a energia quanto o momento crescem proporcional a esse número. Então, tem realmente pacotinhos ali que eu vou criando ou aniquilando, e cada pacotinho desse vem com uma unidade de energia e uma unidade de momento, e a relação entre a energia e o momento são justamente a relação de dispersão relativística, o que me permite fazer duas interpretações, né? Uma, interpretar esses caras como partículas, porque isso é a definição de uma partícula relativística, certo? É um pacotinho, alguma coisa relativamente contida no espaço, certo? Que carrega energia e momento satisfazendo essa relação, certo? Essa é a minha definição de partícula. Mas isso também me permite dizer que esse parâmetro que eu pus na lagrangiana aqui, ó, pelo menos nesse nível, que é a primeira ordem de perturbação, certo? Isso vale estritamente, eu só mostrei que isso vale para a teoria livre, né? Eu consigo identificar esse parâmetro como a massa dessa partícula, certo? Então aqui a gente começa a aprender a ler lagrangiana, né? Você bate o olho aqui, ó, fala isso aqui está criando partículas com a massa m, e quando eu ligo esse termo aqui, eu tenho uma interação. Então a gente viu também que se eu botar termos anarmônicos, né, qualquer potência ali que não seja 2 do campo, eu permito transição entre os níveis, e isso vai criar interação. Então, agora minhas partículas vão conseguir trocar energia e momento entre si. Eu não mostrei isso, mas se eu usar lagrangianas como essa aqui, que são mais complicadas, né, que tem caras que são objetos de spin 1 ou de spin meio, e eu estou tentando ser consistente com a notação, então esse φ minúsculo vai ser sempre para caras de spin 0, para escalares, psi para os caras de spin meio, e ami, né? E ali está escondido o ami, porque o f mini é del mi a ni menos del ni a mi, certo? Esse a é o cara vetorial, certo? Aqui tem spin também. Então eu poderia fazer o mesmo jogo que eu fiz com energia e momento para momento angular e mostrar que cada pacotinho desse carrega momento angular h cortado sobre 2 para cada excitação desse cara, ou h cortado para cada excitação desse cara, mostrando que eles são pacotinhos de spin meio ou de spin 1. Também dá para fazer isso, é só pegar o gerador das rotações e usar o teorema de Nether, você pega o operador momento angular e mostra que o momento angular também está quantizado com os mesmos pacotinhos. Então dá para mostrar tudo isso daí, carga, cada pacotinho desse vai carregar uma carga, uma unidade de carga, etc. Certo? Então aí está a interpretação de partícula. Uma coisa que eu não falei ontem é que isso aqui é uma lagrangiana, certo? E portanto ela aceita também essa interpretação, essa separação em energia cinética e potencial, certo? Então esse termo aqui cria energia cinética para essas partículas, é o termo que tem as derivadas. Nesse caso está aqui, ó,
E aqui, para o cara de spin 1, para o cara de spin meio, para o cara escalar, certo? E o resto é o potencial, com o sinal trocado, né? Porque na Lagrangiana é T menos V que aparece. Então, esse potencial que eu escrevi ontem aqui, ele tem uma propriedade interessante, que é que conforme o campo cresce, o potencial cresce, e quando eu levo o campo a zero, o potencial é zero. Então, ele tem um mínimo global. Lembra? Eu falei isso era importante para a gente, porque isso é o que eu chamo de vácuo, é o mínimo de energia do sistema. Se não tivesse mínimo, essas teorias são doentes. Eu não sei o que fazer com uma teoria que não tem um mínimo para esse potencial, porque dá para a partícula ir emitindo energia e caindo, e emitindo energia e emitir energia infinita caindo num poço de potencial infinito. Certo? Então, a gente vai ter que sempre tomar o cuidado que essa parte do potencial tenha um mínimo. Certo? E aqui, isso está garantido. Daqui a pouco eu estou falando isso, porque daqui a pouco nós vamos mexer com esse pedaço aqui. Certo? Aí, outra coisa que você lê aqui, então já falei, né? Aqui está a parte que propaga a partícula, aqui está a parte onde você consegue identificar a massa da partícula, e esse cara aqui, só de olhar para ele, também você já consegue dizer que tipo de interação tem na teoria. Né? O fato de que nessa teoria aqui aparece φ², me diz que eu vou ter interações do tipo que está desenhado ali. Então, vem duas partículas, elas se chocam aqui num ponto e se espalham. Pode ter coisas mais complicadas, né? Pode ter coisas desse tipo. Ó. E eu troco aqui 2, sei lá. Certo? Esse diagrama é bem mais complicado que o anterior. Mas em cada lugar eu sempre estou pondo a mesma interação. 4 pontos. Quanto mais potências da interação eu pus, mais longe eu estou na teoria de perturbação. Então, esse cara aqui é proporcional à lambda, esse aqui já é proporcional à lambda quarta. Certo? E é isso que me permite atacar essas teorias bem, apesar de eu não saber resolver exatamente o termo anarmônico. Se essa série onde eu estou aumentando potências de lambda converge em algum sentido, eu posso parar e não ir até infinito, certo? Então, tá bom. Isso dá interação e você consegue ler isso da Lagrangiana. Sim, certo? Só batendo o olho lá. A mesma coisa aqui, né? A outra coisa importante é que eu falei que a Lagrangiana que eu escrevo está fixa por simetrias. Então, por exemplo, nessa teoria aqui, vocês vão notar, e isso está implícito aqui, eu nunca botei um termo ímpar em φ, certo? Não tem φ ao cubo, não tem φ à quinta, não tem φ à sétima. Está implícito aí, aí tem uma simetria a mais. Essa Lagrangiana é simétrica por essa transformação. Eu jogo φ em menos φ, essa Lagrangiana é simétrica, certo? Se eu botasse um termo ímpar, não seria. Tudo bem, é outra possibilidade, certo? Agora, o importante é que, vamos supor que eu impus essa simetria e escrevi essa Lagrangiana, que está lá em cima e está escrita aqui embaixo também. Isso me diz que eu posso ter termos assim, eu posso ter termos φ ao quadrado, eu posso ter a quarta, a sexta, a oitava, o que for. Mas não me diz quanto vale m. Certo? A simetria não está me dizendo quanto deve valer esse número ou quanto deve valer lambda. Não tem nada na simetria que me diz quão grande ou quão pequeno esses números têm que ser. Certo? Isso é experimental. Como é também experimental o fato de que eu estou dizendo tem um escalar no meu universo. Certo? Então, o conteúdo de partículas do universo é experimental. Eu escrevi um modelo para descrever as partículas que eu sei que estão lá. Às vezes eu invento uns modelos para descrever partículas que eu não sei que estão lá, mas isso é uma tentativa, né? Agora, no fim, você está chutando quais partículas tem, é uma modelagem. A experimento fixa esses valores. A simetria diz como esses campos podem aparecer escritos ou não na Lagrangiana, certo? Então é importante guardar isso, a simetria fixa esse pedaço, que é o que a gente chama de operadores, porque quando eu quantizo, esses caras todos vão virar operadores. Certo? Mas esses números não, esses números são os coeficientes, a gente chama isso aqui são os coeficientes de Wilson, da teoria. Eles são experimentais, certo? Não tem nada de primeiros princípios que diria o valor dessas constantes para você. E aqui está o exemplo do eletromagnetismo. Então, se você aplica essa mesma leitura aí, você vê claramente, a parte livre do eletromagnetismo está lá, certo? Tem um termo cinético para o fóton, um termo cinético para o elétron, supondo que esse psi é o elétron.
Esse é o termo que dá massa para o elétron. Não tem massa por fóton, porque aqui, nesse caso, a simetria te diz alguma coisa sobre o coeficiente. Ela proíbe o termo AMI. Ela proíbe esse operador. E isso é equivalente a dizer que o coeficiente do operador é zero, certo? Porque ele não pode estar lá. Então, a massa do fóton, essa é zero, por simetria. Certo? E aqui está a interação, que está escrita da única forma que a simetria permite, mas o valor da carga elétrica eu tive que medir. Certo? Não tem nada que me diz quanto deveria ser a carga elétrica. É um número do experimento. E essa interação, ela tem aqui 3 campos. Isso aqui é só uma matriz que entra aí, porque esses caras de spin meio são spinores, eles são objetos de 4 componentes, então tem uma matriz ali. Mas os campos são psi barra psi e AMI. Psi barra é proporcional ao psi complexo conjugado. Certo? Então, isso me diz que nessa interação entra um férmion, um antiférmion e sai um fóton. E eu posso girar isso de todas as formas. Certo? Tá bom, esse aqui é o resumo do que a gente precisa guardar de teoria de campos para poder entender a aula de hoje. Certo? Tem alguma dúvida nesse pedaço? Não? Então vamos em frente. Eu disse também que essas simetrias, em particular a simetria interna, né, a mais simples que eu falei, era uma onde você muda a fase do campo, certo? Eu posso pegar o campo e mudar a fase, isso aqui é um número complexo, esse psi, né? E eu posso fazer isso de forma global, mudar a fase em todo espaço-tempo, certo? Ou eu posso fazer isso de forma local, mudando em cada lugar do espaço-tempo a fase de forma diferente. Se eu faço isso assim, ó, só com uma exponencial, eu estou falando de um grupo que só tem como elementos essas exponenciais aqui, são números complexos, certo? Então, todas as transformações, você pode pensar isso um grupo de transformações, onde para cada valor de θ, eu estou fazendo uma transformação diferente. Mas todas essas transformações são muito parecidas e elas comutam entre si, certo? Se eu pego exponencial de e aí θ e exponencial de e alfa, isso comuta, certo? Esse é um grupo abeliano. E nesse caso abeliano, era bem simples escrever como o bóson de Gauge se transformava. Então, eu disse para vocês também que se eu exijo que isso aqui seja invariante assim, ó, localmente, né, eu sou forçado a introduzir um cara de spin 1 na minha teoria, que chama bóson de Gauge, e ele tem que se transformar assim. Ó. E nesse caso é uma transformação relativamente simples e reflete exatamente a invariância de Gauge, né, a simetria de Gauge que vocês já estavam acostumados lá das equações de Maxwell. Não tem novidade nenhuma, é a mesma simetria que tinha lá. Certo? Porque eu estou tratando do campo AMI, não do campo elétrico e do magnético. Certo? Esse é o potencial vetor lá do eletromagnetismo. Certo? No caso não abeliano, em que esse cara aqui ó, é um vetor já, não um vetor no espaço-tempo de Lorentz. Ele é um objeto de vários componentes, pode ser 8, 10, 20 componentes. Certo? Nos casos mais usados é menos que isso, mas não tem nada a ver com vetor no espaço-tempo, x, y, z. Certo? Ele é um objeto de várias componentes, e agora eu vou aplicar uma transformação que é unitária, ela tem que ser unitária, porque eu estou falando de uma teoria quântica, eu quero preservar probabilidades, certo? Mas que vai rodar. Então, se eu pegar as várias componentes desse cara, ele tem aqui um certo número de componentes, certo? Quando eu aplicar aquela transformação, ela não só vai mudar a fase de cada componente, como ela pode misturar esses componentes. Então, vai ter uma matriz multiplicada aqui na frente, que eu posso escrever como exponencial de uma matriz, vai ser uma série de potências em matrizes. Certo? Isso para garantir que a coisa é unitária. Né? Se isso aqui é uma matriz unitária, eu posso sempre escrever dessa forma, desde que o T seja hermitiano. Certo? E o alfa real. Aí o U é unitário. Certo? Então, escrevendo dessa forma, a transformação do A vai ser mais complicada. Em particular, o que eu quero que vocês guardem é que tem um certo número de matrizes aqui. Esse A repetido quer dizer que eu estou somando sobre uma base de matrizes. Certo? E aqui, como também está somado, ó, aqui, isso quer dizer que eu tive que colocar um bóson de Gauge para cada matriz daquele grupo de transformações.
Isso tudo, se estiver muito abstrato, pensa no grupo que é o mais familiar para todo mundo, que é o grupo das rotações em 3 dimensões, é o SO3. Certo? Esse todo mundo tem uma boa intuição, né? Se eu pegar rotações em 3 dimensões, quantas rotações diferentes eu posso fazer? 3, certo? Só tem 3 ângulos que conseguem descrever qualquer rotação em 3D, né? Eu rolo em torno do X, em torno do Y, em torno do Z, eu fiz qualquer rotação. Isso quer dizer que se eu pensasse no grupo SO3, ele tem 3 geradores, tem 3 matrizes básicas, que são essas 3 formas diferentes de rodar. Se eu componho essas transformações infinitesimais, que são rotações em X, em Z e em Y, e vou compondo, vou multiplicando essas matrizes, eu chego em qualquer rotação. O grupo inteiro é caracterizado por essas 3, vamos chamar, direções que você pode rodar dentro do grupo. Certo? Então, nesse caso, se eu estivesse fazendo uma teoria local de SO3, teria que ter 3 bósons de gauge. Um acompanhando as rotações em X, um acompanhando as rotações em Y, outro acompanhando as rotações em Z. Certo? E isso vai acontecer aqui também. Então, no grupo SU2, as 3 matrizes são as 3 matrizes de Pauling. Então, vou precisar de 3 bósons de gauge. No grupo SU3, são 8 matrizes diferentes. 8 direções que dá para rodar dentro daquele grupo. Fica mais abstrato, certo? Ninguém está acostumado a lidar com rotações num espaço complexo em 8 dimensões. Mas tem toda uma teoria por trás e você mostra que o grupo SU3 tem 8 geradores. Tem 8 formas de rodar dentro desse grupo. Não só 3, como o SO3. Certo? Então, vai ter um bóson de gauge para cada forma de rodar. É como se eu estivesse pensando em várias direções em que eu posso rodar. Para cada direção tem um bóson de gauge. Certo? Então, aparecem uma transformação bem mais complicada para esse bóson de gauge, porque agora eu estou contraindo ele com essas matrizes, então esse objeto que tem aqui no meio é uma matriz complicada, certo? E esses caras aqui também são exponenciais de matriz, mas se eu assumir alfa pequeno, eu consigo fazer uma série aqui, para alfa bem pequenininho, e escrever isso numa forma bem parecida com a dali de cima, tá vendo? O primeiro termo é mesmo a mi, o segundo termo é a derivada de alfa, que aqui eu chamei de teta, aqui eu chamei de alfa, certo? Mas tem um termo novo aqui, certo? Esse termo novo vai se refletir numa estrutura mais complicada para a derivada, né, do campo, então ele tem aqui também matrizes, né? No caso abeliano, que é o caso do eletromagnetismo, eu chego nessa interação, que eu escrevi aqui também, e no caso não abeliano eu tenho essa daqui, né? Tem uma derivada covariante lá que dá essa interação. Então, nesse sentido, é muito parecido, certo? Se eu tiver esse campo aqui com várias componentes, ele vai interagir com o bóson de gauge que eu tive que inserir dessa forma. Muito parecido com o elétron interagindo com o fóton, que eu devia ter colocado aqui. Ó. Essa interação. E a gente usa aquele símbolo ali enroladinho para representar bóson de gauge quando ele é não abeliano. Em especial o gluon, né? Tem esse formalismo. Em vez de botar uma ondinha, a gente coloca esse símbolo aí. Mas o pedaço F-mini é bem mais complicado, né? Então, no caso do fóton, o F-mini era só isso daqui, certo? Que é o que está escrito lá em cima. E se eu elevo isso ao quadrado, você vê que o máximo que aparece são 2 potências de A. Certo? Isso aqui elevado ao quadrado vai ser bilinear em A. Certo? Ou seja, vai dar uma teoria livre. Já esse F-mini do não abeliano tem esse pedaço a mais. Ó. O que quer dizer que se eu elevar isso tudo aqui ao quadrado, não aparece só A ao quadrado. Aparece termos que tem A ao cubo e tem termos aí que tem A à quarta. Certo? O último termo ali ao quadrado dá um termo que é A à quarta. O que quer dizer que agora esses bósons de gauge vão interagir com eles mesmos. Né? Eu tenho esses 2 vértices novos que aparecem no caso não abeliano. Então, essa aqui é a principal diferença entre os dois. Certo? Esse fato de que o próprio... É como se o fóton tivesse carga. Imagina como seria um mundo diferente se o próprio fóton tivesse carga. É isso que está acontecendo aqui. Né? O gluon gera o campo que é ele mesmo. Ele interage com ele mesmo. Certo? Isso é verdade para esses caras, é verdade para a gravidade também. É uma das coisas que torna a gravidade e a QCD tão complicadas. Certo? Tá bom.
Então, agora, isso, em grande parte, a gente falou muito rápido no finzinho da aula passada. Agora, vamos para as coisas novas. Uma outra consequência dessas simetrias que a gente tem posto é o Teorema de Noether. Certo? Quem aqui já ouviu falar, conhece o Teorema de Noether? Tá, a maioria. O Teorema de Noether diz que para toda simetria de um sistema, que é dado por toda simetria de uma transformação contínua. O que é uma transformação contínua? É uma que eu posso fazer infinitesimalmente próxima da identidade. Posso fazer essa transformação tão parecida como não transformação quanto eu queira. Se essa transformação de simetria for bem comportada, ela não basta ser contínua, tem que ser diferenciável, etc. Certo? Vai ter para cada simetria dessa, vai ter uma grandeza conservada. Certo? Em particular, vai ter uma corrente conservada. Então, isso aqui é muito importante. Certo? Porque simetrias discretas também têm grandezas conservadas, mas não correntes localmente conservadas. Né? Então, para cada simetria, eu vou ter uma equação dessa, que é muito fácil converter numa conservação. Certo? Isso aqui, para quem não está acostumado com essa notação, né, esse del mi j min quer dizer nada mais, nada menos que del t da componente zero de J, certo? Mais a derivada da parte espacial de J é igual a zero. É isso que quer dizer o del mi, J mi igual a zero. Se eu passo esse cara para o lado de cá e integro no volume dos dois lados, eu vou ter do lado de cá d dt, de uma integral no volume de J0, é igual a menos a integral no volume disso aqui, certo? Isso é fácil converter, certo? Numa integral na superfície, em torno desse volume, é o fluxo pela superfície. E aqui está derivada no tempo de uma quantidade que eu integrei, certo? Essa é a densidade daquela quantidade e a integral é a quantidade total daquilo dentro do volume. Então, estou dizendo, aqui tem uma carga conservada, uma certa quantidade conservada, que a mudança dela é só o que está vazando para fora da superfície. Se eu jogar a superfície para infinito, isso aqui dá zero, né? Porque não tem fluxo para fora do infinito, e aí eu vejo que esse cara não varia no tempo. Então, ele só muda se fugir daquela região. É uma lei de conservação, e isso aqui é uma quantidade conservada. E aí é só ver quem é esse cara. Isso aqui pode ser uma densidade de energia, pode ser uma densidade de momento, pode ser uma densidade de qualquer coisa. O Teorema de Noether diz que sempre eu vou conseguir definir essa corrente. De fato, ela vai ser dada por essa expressão que está aqui, ó, sai direto da Lagrangiana, certo? E eu tenho uma coisa conservada. Então, alguns exemplos são, né, translação no tempo. Se a minha Lagrangiana é invariante por translação no tempo. A física é a mesma hoje e amanhã, certo? Isso implica na conservação de energia. Então, essa quantidade aqui vai ser densidade de energia, e a integral aqui é a energia total. Certo? Se o meu sistema for invariante por translações no espaço, ou seja, não pode ter borda, né? Não pode estar dentro de uma caixa, senão não é invariante por translação. Aí o momento é conservado. Se o meu sistema for invariante por rotações em 3D, IJ aqui, índice, assim, IJ vai de 1 a 3, é x, y, z, certo? Aí conserva momento angular. E essa simetria estranha que eu estou falando até agora, né, o U1 abeliano, implica a conservação de carga, carga elétrica. É daqui que sai a conservação da carga elétrica no eletromagnetismo. Tem essa simetria U1 nessa lagrangiana aqui. Ó. E isso implica na conservação da carga elétrica. Né? Então isso aqui é um negócio poderosíssimo. Provavelmente uma das coisas mais profundas que a gente já entendeu sobre a natureza é esse teorema. Certo? Realmente é assim, de uma abrangência enorme. Tem um monte de outros exemplos que a gente poderia dar, mas isso, como vai se manifestar na teoria de campo? Lembra que eu falei que a simetria proíbe escrever certos operadores aqui na minha lagrangiana? Certo? E, ao mesmo tempo, a simetria implica numa corrente conservada, numa certa quantidade conservada. Isso aparece aqui naturalmente. Então, o fato de que no vértice aqui da QED, por causa dessa simetria, eu sempre tenho o mesmo número de psi barras e psis.
E esse cara tem a carga oposta desse. Então, aqui, se eu resolver batizar a carga desse cara como menos, que é o que a gente faz com o elétron, certo? Eu disse, o elétron tem carga negativa. Isso é uma convenção. Podia chamar o elétron de positivo e o próton de negativo, certo? Mas eu chamei o elétron de negativo. Isso quer dizer que o antielétron é positivo, a carga está conservada daqui para cá. Se eu desenhar o mesmo diagrama assim, ó, agora o tempo está passando nessa direção, agora os dois são elétrons, porque a seta está apontando para o futuro. Então, aqui eu tenho carga negativa, corrente conservada. Então, a corrente acaba sendo conservada porque não dá para você desenhar o vértice que violaria a simetria. E, de fato, é assim que a gente descobre simetrias em física de partículas. Você percebe que certos decaimentos nunca acontecem. Então, por exemplo, se eu pegasse essa teoria aqui, né, o que eu veria é que, por exemplo, eu falei que a simetria que leva a essa lagrangiana é essa aqui, certo? Isso quer dizer que tem uma certa paridade conservada aqui. Eu posso atribuir um sinal menos para todos os φs, né? E esse menos nunca some. Menos nunca vira mais, mais nunca vira menos, certo? E aí eu vejo que num experimento eu nunca vejo isso aqui. Que seria, se eu chamasse esse cara de menos, não tem como. Aqui, menos, aqui teria que ser mais, certo? E todo mundo é menos, não tem como preservar a simetria. Então, esse vértice é proibido porque essa paridade é conservada. E isso se manifesta tanto na lagrangiana, eu não consigo escrever o operador, quanto nos decaimentos. E é nos decaimentos que eu vejo. Então, a gente descobriu o SU2L percebendo que nunca ninguém decaía produzindo um neutrino de mão direita. Aliás, nunca ninguém viu um neutrino de mão direita. Certo? Então, é vendo decaimentos que a gente percebe que tem certas simetrias. Tem um caso bem famoso que é a estranheza. Uma carga que, por um tempo, a gente achou que era conservada no modelo padrão, depois viu que não era. Como descobriram estranheza? Eles perceberam que tinha certos hadrons. Hadrons são coisas feitas de quarks, certo? Parentes do próton e do nêutron, mais pesadas, certo? Que eram produzidos muito fácil, mas sempre aos pares. Mas aí, depois de serem produzidos, eles levavam um tempão para decair. E eles decaíam em coisas que eram não estranhas, não tinham essa propriedade de ser fácil de produzir e difícil de decair. Porque é estranho, a mesma interação que produz faz decair. A probabilidade de produzir e de decair deveria ser a mesma, certo? Eu só estou olhando daqui para lá e de lá para cá. Então, o que o pessoal concluiu é, esses caras estão sendo produzidos aos pares porque eles têm alguma carga que um cara vai ter mais e o outro vai ter menos. Eles têm que ser sempre produzidos aos pares. E essa força que produz preserva essa carga. Eles chamaram essa carga de estranheza. Mas a força que decai é outra força. A força que está fazendo decair é outra. E essa não preserva a estranheza. Então a estranheza consegue desaparecer por uma força bem mais fraca do que a que criou. Assim apareceu a força forte e a força fraca. Certo? Quando eles descobriram essas partículas com estranheza. Então você vai vendo essas conservações, mesmo quando elas são parciais, olhando os decaimentos. E aí você identifica simetrias, põe na lagrangiana e vê outras consequências. Certo? E testa. Então, o teorema de Noether, pelo menos em teoria de campos perturbativa, está implementado a nível dos diagramas de Feynman. Depois você tem os diagramas. Se você nunca desenhar, você pode ir falando, eu vou pensar um caso que duas partículas se encontram, acontece isso. O físico de partículas adora, né? Fica lá desenhando os diagramas para ver o que vai acontecer. Desde que você não use nenhum diagrama ilegal para a sua lagrangiana, você não vai violar nenhuma conservação. Ela está garantida pelo diagrama já. Inclusive energia e momento. Certo? Tá bom. E aí agora, né, finalmente, a gente quer entender esse quadro aqui. Então, isso aqui é uma tabela periódica moderna, certo? É a mais moderna que a gente tem, né? E é o modelo padrão. Então, tudo que a gente conhece de partícula fundamental está nesse quadro, certo? E a gente divide aqui em certos grupos, baseado essencialmente nas simetrias, mas, como eu já disse, a simetria reflete em que tipo de interação o cara tem. Então, na metade de cá, ó, todos esses caras em verde e amarelo são férmions, todos eles têm spin meio, certo? E eles estão divididos entre quarks e leptons,
baseado no fato de que os quarks têm uma simetria a mais. Eles se transformam por essa simetria SU3, o que quer dizer que eles interagem com o gluon. Os caras aqui de baixo, não. Eles só interagem com o fóton e com o W e o Z. Os quarks interagem com todo mundo. Certo? Então, essa é a diferença entre os quarks e os leptons. Quarks e leptons. Certo? Esses caras em azul são os bósons de Gauge, que são consequência dessas simetrias. Então, lembra que eu falei que, quando eu imponho uma simetria local, vem junto um bóson de Gauge para cada gerador daquela simetria. O total de geradores que eu tenho aqui é 1 para esse cara, certo? Mais 3 aqui, mais 8 aqui, certo? E é isso que dá esses bósons de Gauge. Então, esses aqui são o fóton, o Z, o W, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque o W tem carga. Então, aqui tem 2 caras, W mais e W menos. Certo? O gluon tem cor, e tem 8 cores de gluon. Então, aqui tem 8 caras. Mas se você somar tudo, dá exatamente o número de geradores que tem ali. Certo? Aqui seria meio feio desenhar 8 gluons iguaizinhos aqui, W mais, W menos. Todo mundo que tem carga aqui, na verdade, tem 2, né? Então, se você pega o elétron, tem o pósitron também. Está implícito isso, que quem tem antipartícula, a antipartícula é representada pelo mesmo quadradinho. E é por isso que o W também está aqui com um quadrado só em vez de ter 2. E, finalmente, tem um escalar na teoria, que é esse bóson de Higgs. Certo? É o único escalar aí. Aliás, é o único escalar fundamental em toda a história. Certo? É o único que a gente descobriu até hoje. É. Tá bom, e agora a gente quer entender as simetrias e como eu encaixo esses caras e como eu escrevo uma lagrangiana para eles. Tá bom? Então, o primeiro passo a se entender é que esses 2 grupos aqui se preocupam com a tal de quiralidade que eu falei na aula passada. Né? Então, a quiralidade importa no modelo padrão. Então, eu já falei que é bem claro para todo mundo qual é a diferença entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Certo? Você tentar botar a luva na mão errada, não entra. E é bem óbvio que tem uma diferença entre as duas. Intuitivamente, você vê. Certo? E isso é quiralidade. Certo? É isso que é quiralidade. Tanto que quiral quer dizer, está relacionado à palavra mão de algum jeito, em grego, não lembro exatamente o que quer dizer, mas está ligado. Hein? Aprendi essa com o Gastão, inclusive. Ele falou que... Não, foi com o Rosenfeld. Ele falou que quiralidade vem de uma palavra grega que queria dizer o pessoal que fazia massagem lá na Grécia Antiga, que usava as mãos para fazer a massagem. Tá vendo? Então, é mais bonito do que eu pensava. É mais gostoso do que eu pensava. Tá. Então, é isso. Quiralidade tem a ver com a mão direita e a mão esquerda. A gente conhece um monte de coisas, certo? Se você pensar no nosso DNA a gente vive ouvindo falar que ele é uma coisa helicoidal, certo? Uma dupla hélice. Essa dupla hélice pode estar girando para a direita ou para a esquerda, certo? Tem 2 quiralidades possíveis para uma hélice que são diferentes. Todos os seres vivos do planeta têm o DNA girando na mesma direção. É uma das evidências que a gente tem de que a gente veio todos do mesmo protozoário lá atrás, certo? Porque é aleatório, podia estar rodando para a esquerda, ia funcionar também. Né? Então, aqui o que a gente quer fazer é definir quiralidade para partículas, certo? A primeira coisa que eu acho que pode ser bem intuitiva é que para uma partícula escalar, que não tem momento angular de nenhum tipo, não tem spin, não tem dipolo, não tem nada, não tem quiralidade. O escalar não tem quiralidade. Ele não tem nenhum vetor que eu possa definir para ele lá, que de alguma forma tem essa diferença entre o produto de mão direita e o produto de mão esquerda. Vai ter que ter momento angular, vai ter que ter algum dipolo para ter essa distinção. Então vamos para o próximo, que é o cara de spin meio. Para o cara de spin meio, a definição de quiralidade é dada, matematicamente falando aqui, por esses operadores. Lembra que esses caras de spin meio são caras de 4 componentes, certo? Essas 4 componentes não são tempo x, y, z, é mais complicado que isso, certo? Basicamente, o que essas 4 componentes representam são 2 pares de caras de spin meio. Isso aqui seria 4 estados, que a grosso modo é
a partícula spin para cima, a partícula spin para baixo, a antipartícula spin para cima e a antipartícula spin para baixo. Então, ele tem esses 4 estados possíveis. E, em geral, ele está numa mistura dessas coisas. Mas tudo bem. Eu vou agir aqui com matrizes 4x4, que são essas gamas que eu escrevi lá em cima. São as matrizes de Dirac. Com as matrizes de Dirac, eu consigo definir esses 2 operadores que satisfazem todas essas propriedades, que são bem interessantes. A soma desses 2 caras é a identidade, quer dizer que eles são complementares, em algum sentido. Eles ao quadrado são eles mesmos, o que mostra que eles estão projetando esse spinor em alguma direção. Depois que eu já projetei, agir de novo com a mesma matriz não faz mais nada, já está projetado. A soma deles é 1, quer dizer que eles estão formando uma base completa. Certo? E quando eu projeto numa direção e tento em seguida projetar na outra, dá 0, o que quer dizer que essas 2 direções são ortogonais. E aí isso aqui se reflete, que eu posso separar qualquer spinor na parte que eu vou chamar spinor de mão esquerda e na parte que eu vou chamar spinor de mão direita. Certo? Se eu somar a parte esquerda com a direita, eu tenho o spinor geral. Isso é a estrutura matemática da coisa, mas não diz nada sobre a interpretação. A interpretação é simples no caso de partículas sem massa. Porque eu consigo mostrar, de novo, como eu estou falando de mecânica quântica, eu posso pensar nesses caras como operadores, o PL e o PR, e procurar os autoestados desses operadores. Fala, que cara tem os autoestados desses operadores? Para partículas sem massa, eu descubro que os autoestados desses operadores de quiralidade são os mesmos autoestados de outro operador, o operador de helicidade. E o que quer dizer helicidade? Se a partícula está andando na direção do spin dela ou na direção contrária do spin. São essas 2 possibilidades, certo? Ou o momento dela está na mesma direção do spin, ou o contrário. Para a partícula sem massa, eu mostro que esse cara é o cara de mão direita e esse cara é o cara de mão esquerda. Então, a base de helicidade e de quiralidade são a mesma. Então, pelo menos para cara sem massa, fica claro o que eu quero dizer com mão direita. Se o spin do cara está girando na direção do movimento, dá uma regra de mão direita, ou ao contrário, o spin está girando ao contrário, certo? Dá uma regra de mão esquerda entre o spin e o momento. Isso só é bom para partícula sem massa por uma razão óbvia. Se a partícula tem massa, a helicidade dela não depende de referencial. Porque mesmo que o momento dela está na direção do spin, se eu vou para um referencial que eu ando mais rápido que ela, o spin vai continuar apontando para o mesmo lado, mas agora o momento dela nesse referencial está para o outro, porque eu estou andando mais rápido que ela. Então a helicidade só é invariante de referencial se a partícula for sem massa, porque aí não dá para eu ultrapassar ela, certo? Mas ela coincide com a quiralidade. Qual é a vantagem da quiralidade? A quiralidade é a mesma em qualquer referencial, mesmo quando o cara tem massa. Certo? Então a quiralidade é uma espécie de generalização da helicidade, certo? E que tem a ver com essa propriedade de ser de mão direita e mão esquerda. A definição rigorosa de quiralidade é matemática, é essa daqui. Certo? Em alguns sistemas é mais fácil entender do que outros, né? Mas tem a ver com isso, com mão direita e mão esquerda. Uma coisa a se entender é que, para partículas com massa, eu tenho 3 bases diferentes. Uma de helicidade, uma de massa e outra de quiralidade. Elas não coincidem. Certo? E eu vou mostrar já já por quê. Tá? Até aqui, tá claro? Estou definindo uma coisa nova. Sempre tem um problema quando você define uma grandeza física nova. Se você nunca teve contato com aquela grandeza, o que ela quer dizer intuitivamente? No caso sem massa, eu espero que tenha ficado claro. No caso com massa, não é muito claro, não é muito fácil entender o que é quiralidade. Eu tenho uma pergunta só, quando você define, por exemplo, o gama 5, eu acho que você define ele como I gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. É uma das definições possíveis. Tá? Isso depende da métrica que você escolheu. Se eu definir, por exemplo, ele sem o I, a quiralidade se permanece? Por exemplo, ele ainda está atrelado à quiralidade? A única propriedade que o gama 5 tem que ter é essa aqui, ó. A de anticomutação mesmo? É. Se eu consigo escrever um gama 5 que satisfaz isso, ele vai ter as propriedades que eu preciso que ele tenha. Se eu tiro esse I daí, ele não é hermitiano agora.
Isso vai ter consequências em outros lugares, mas é uma convenção possível. De fato, tem que tomar, para quem for estudar a teoria de campos, tem que tomar muito, muito cuidado com isso, porque não tem 2 livros de teoria de campo que usam a mesma convenção, para quem é o gama 5, quem é o gama 1, quem é o gama 2, quem é o gama 3. Você tem bastante liberdade. Esses caras têm que satisfazer relações de comutação desse tipo, né? Por exemplo, o gama 0, 1, 2, 3 tem que satisfazer uma coisa chamada álgebra de Clifford, também é um comutador, tem que ser igual a 2 vezes a métrica, mas aí já entra um monte de liberdade. Quer dizer, se você usar uma métrica de Minkowski mais, menos, 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 os gamas são alguma coisa. Se você usar outra métrica que o pessoal de gravidade gosta mais, que é menos, mais, os gamas já tem outra definição, o gama 5 muda de definição. Esse psi barra que eu defini aqui, ó, eu defino ele assim. Mas essa é a definição boa, Dagger aqui. Essa é a definição boa para métrica mais, menos, menos, menos. O pessoal que usa outra métrica já põe um i aqui, e aí eu não tenho nem certeza que tem esse i no gama 5. Não lembro de cabeça. Mas tem muitas opções. Então tem que tomar um certo cuidado. Aqui eu estou usando uma base que chama base quiral, onde o gama 5 é diagonal e real. É 1 e menos 1 na diagonal. O meu gama 5 é isso aqui. Ó. Tá ok, obrigado. Certo? Onde 1 aqui é uma identidade 2 por 2, menos 1 é menos a identidade 2 por 2, porque esse cara tem 4 componentes. Né? O resto é 0. Perguntas? Ah. Vou aproveitar e vou passar a lista. Eu acho que a pergunta é meio boba, mas é porque, tipo, nesse caso, faz sentido ter dois operadores, você definiu. Mas, por exemplo, você pode ter casos em que você vai ter que definir mais operadores, porque você pode ter, tipo... É porque a gente pensa em mão esquerda, mão direita, e faz sentido que sejam só 2. Mas eu imagino que daí, como você estava falando de dimensões maiores... Se você mudar o número de dimensões do espaço-tempo, isso aqui complica enormemente. Então, por exemplo, eu falei para ele, né, a propriedade que o gama 5 tem que satisfazer é aquela. Mas se eu vou para 5 dimensões, o gama 5 passa a fazer parte da álgebra de Clifford. E aí ele fica junto com o gama 0, 1, 2 e 3, fazendo a álgebra principal, e aí eu não tenho ninguém que anticomuta com todo mundo. Então, em 5 dimensões não tem quiralidade. De fato, com dimensões ímpares não dá para definir quiralidade. Aí, quando você chega em 6 dimensões, você tem que perguntar que tamanho são essas matrizes. E acontece que em 6 dimensões elas ainda são 4 por 4. E aí não mudou nada. Em 6 dimensões está tudo bem. Aí você vai para 7 e não tem gama 5. Você chega em 8, as matrizes mudam de tamanho. Acho que eu nem lembro quanto elas são. Mas não é 8 necessariamente, 8 por 8. Então tem toda uma complicação de como descrever férmions em dimensões diferentes de 4. O pessoal de cordas, você pegar um livro de cordas, o mais famoso, acho que o Polchinski tem um apêndice lá no fim, que ele fica só falando que tamanho são essas matrizes e quantas quiralidades você consegue definir, se alguma, em cada número de dimensões, até N lá, até 10, 12, 15 dimensões. Mas muda muito, mudou o número de dimensões, essa história aqui muda completamente. Eu tenho a sorte de poder viver em 4 dimensões e não me preocupar muito com isso. Mas se você mudasse, tipo, o número de dimensões, ainda valeria que a quiralidade seria igual à helicidade? Tipo... Não porque em 5 dimensões nem dá para definir quiralidade. E eu acho que helicidade sempre dá. Mas, tipo, desde que tem spin, você consegue definir helicidade. Agora, quiralidade não é definível. Então, acabou isso em 5 dimensões. Já tem um contra-exemplo, certo? Sim, mas no caso, por exemplo, que dá, né? Tipo, de 6, não né? Sei, que daí aí já não sei, não tenho certeza. Não tenho certeza. Como eu disse, eu sou meio fiel às 4 dimensões. Mais alguma? Não? Então tá, aí vamos em frente. Então o importante é que agora, para o modelo padrão, a quiralidade importa. Né? Então, quando eu for escolher as simetrias que eu vou pôr na minha lagrangiana, todos esses psis que estão lá na lagrangiana, todos os férmions, então todos os quarks e leptons, eu vou ter que ter um psi desse para cada quark, eu vou ter que ter um psi desse para cada lepton, é por isso que vocês nunca vão ver a lagrangiana inteira escrita aqui, porque ela é grande, certo?
apesar do pessoal insistir em pôr em camiseta, aquilo ali é uma versão pictórica. A de verdade, depois se vocês quiserem, eu mostro. Tem, sei lá, 60, 70 termos. Né? Mas tem que ter um psi desse para cada férmion, um para cada quark, e cada um desses psis eu posso separar, como eu mostrei aqui, né? Como um cara de mão esquerda mais um cara de mão direita. Ele tem essas duas metades. E agora eu vou impor simetrias diferentes para esse cara e para esse. Certo? Então, na minha lagrangiana, agora vai ser melhor escrever em termos desses caras do que em termos desse aqui, porque eles têm números quânticos diferentes. Certo? Vai complicar enormemente. A vida era isso que o Paulo estava reclamando, com aquela história de que Deus não era canhoto. Certo? Era essa a reclamação do Paulo. Infelizmente, ele teve que engolir, porque o experimento é claro. Certo? Então, vamos lá. Eu vou começar agora a atribuir números quânticos para esses caras, mas aí eu quero chamar a atenção para o que acontece aqui. Ó. Certo? Então, lá em cima, tem duas relações que são importantes. Eu posso escrever esse cara do lado esquerdo como psi-L mais psi-R, esse do lado direito como psi-L mais psi-R. Certo? O que vai acontecer é que vai dar uma expressão. Deixa eu escrever aqui na lousa. Vai dar uma coisa com essa cara, né? Psi-L barra mais psi-R barra. Alguma coisa aqui no meio, que em cada caso é diferente. Então, no caso, por exemplo, do termo cinético dos férmions, que está aqui na lousa, ó, tem uma matriz no meio aqui que é gama-mi. O que importa é só essas matrizes, certo? Porque eu vou ter que passar umas pelas outras. E aí, psi-L, psi-R. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar o L daqui, escrever o PL, que é o projetor, e tentar ir com esse PL, PR até o outro lado. Aí tudo vai depender de como esse cara comuta ou anticomuta com o que está aqui no meio. Certo? Eu tenho que tomar um certo cuidado. Se eu faço essa álgebra, eu não vou fazer tudo aqui, para não perder muito tempo, mas está ali, está como exercício. Certo? Eu consigo mostrar que, quando eu faço isso com um gama-mi aqui no meio, eu consigo provar que isso é igual a LLRR. Isso quer dizer que quando esses caras passarem por aqui, eles vão chegar lá L também, vão chegar lá R também. Certo? Agora, quando não tem nada no meio, ou seja, aqui no meio está a identidade, que é o caso desse termo que dá massa para os férmions, a soma fica LRRL. O termo que era RR e o termo que era LL deram 0. Certo? Isso é muito importante, porque o que isso está dizendo para mim é que, para eu fazer um férmion com massa, esse termo que está aqui, para esse SM aqui, que é o que dá a massa para o férmion, ser diferente de 0, eu tenho que conseguir escrever esse operador LLRL. Aliás, está faltando uma massa aqui, tá? A massa está multiplicando tudo aqui. Ó. Vocês percebem? Se eu não conseguir misturar a parte esquerda com a parte direita, o cara não tem como ter massa. Isso está ligado à interpretação de helicidade que a gente viu no começo. Porque se o cara não tem massa, L e R são duas coisas completamente diferentes. Eles são outros estados de helicidade que eu não consigo misturar mudando de referencial. Se o cara tem massa, não tem tanta diferença assim entre um e outro. Então, tem que ter essa mistura. Se eu proibir essa mistura, eu proíbo a massa. Certo? Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que agora eu vou escrever isso aqui na lagrangiana, eu tenho que conseguir escrever isso aqui na lagrangiana para dar massa para o cara, mas eu vou pôr simetrias diferentes nesse cara e nesse. E isso vai proibir a massa na lagrangiana. Se esse cara se transformar diferente desse, não tem como a transformação de um compensar do outro. Está prestes a acontecer um desastre. Então, vamos ver o desastre acontecendo. Então, eu toco isso para frente e começo a atribuir simetrias aos caras que estavam lá na minha tabela. Lembrando que agora, para cada um desses férmions aqui, eu tenho que me preocupar com a metade esquerda do férmion e a metade direita, o psi-L e o psi-R. Certo? Então, primeiro, sobre o grupo U1. O grupo 1 parece muito com o eletromagnetismo. Eu só preciso dizer qual é a carga de cada cara. Não é a carga elétrica,
é o que a gente chama de hipercarga, a carga desse outro grupo 1 que eu pus aí, né? E esses números que aparecem aqui são fixados pelo experimento. A gente foi vendo que carga cada cara tinha, porque ela era conservada nos decaimentos. Notem que para a mão esquerda dos caras, eu estou atribuindo hipercarga 1/6, tanto para o cara up quanto para o down. Sempre vem em pares, está vendo? Up, down, CS, TB, ambos têm a mesma hipercarga, 1/6. Aqui para os leptons a mesma coisa, os pares são neutrino do elétron, elétron, neutrino do míon, míon, neutrino do tal, tal, e cada par desse de mão esquerda tem uma hipercarga, que nesse caso é -meio, para os leptons e mais 1/6 para os quarks. Já para a mão direita, o cara que está na parte de cima, o up, e o down, né, tem hipercargas diferentes. Eles têm números quânticos diferentes. O quark up de mão direita e o quark down de mão direita têm hipercargas diferentes. Já o up de mão esquerda e o down de mão esquerda têm a mesma hipercarga. Certo? Então já tem uma assimetria enorme aqui com quiralidade. Vocês estão vendo como a quiralidade é feíssimo isso aqui. Quem está sentindo isso aqui falando, nossa, que coisa horrível. Eu estava esperando simetria, beleza. Não é muito bonito. Na prática não é muito bonito. Você tem uma liberdade enorme para atribuir esses números, certo? E 2 experimentos, os números saíram são esses. Né? Aí para o neutrino e para o lepton de mão esquerda é -meio. Para os caras de mão direita, os leptons têm hipercarga -1. E os neutrinos de mão direita, ninguém sabe, porque ninguém nunca viu um neutrino de mão direita. Pode ser que ele nem exista. Se você comentou que para ter massa a gente precisa da mistura da caralidade da mão esquerda e da mão direita, mas neutrino só tem um neutrino de mão esquerda e neutrinos têm massa. Eu sei que não é previsto pelo modelo padrão, mas tipo, como é que isso é explicado? Boa pergunta, não sei, ninguém sabe. Uma possibilidade de dar massa para os neutrinos é que o neutrino de mão direita exista e a gente não viu. Certo? Se ele só faz isso, se ele não tem nenhuma outra interação que não dá massa para o neutrino, a gente não vai ver ele mesmo, porque é muito fraca essa interação, né, da ordem 10 a -11, e o acoplamento, é um acoplamento de Yukawa da ordem de 10 a -11. O mais fraco que a gente viu até hoje é o do Charme, com uma incerteza grande, que é da ordem de 10 a -3. Então, a gente está 9 ordens de grandeza longe da sensibilidade que você teria para ver esse cara. Essa é a solução mais simples. Ninguém gosta dela, porque ela não vai... E aí tem as outras opções, que são massas mais complicadas. Massas de Majorana, por exemplo, que você consegue combinar 2 caras de mão esquerda para criar uma massa. Mas isso, no modelo padrão, é um operador não renormalizável, então é mais complicado. Tem uma atrás de você. Nossa, eu não. Está tão perto que você não vê. Oi. O senhor tinha dito que a hipercarga, a gente mede isso, né? Indiretamente, você vê os decaimentos e consegue concluir com a hipercarga. Daqui a pouco eu vou mostrar que a hipercarga está ligada à carga elétrica. Então, o que a gente mediu foi a carga elétrica, e aí você vê qual é a hipercarga que dá a carga elétrica certa. Tá? Entre outras coisas, tem coisas mais teóricas por trás, cancelamento de anomalias. Mais alguma? Tá. Então, eu atribuí isso a esses caras de mão esquerda e de mão direita, e aí o problema vem, né? Então, já tem uma diferença entre esquerda e direita para o grupo 1, que já é séria. Então, as hipercargas são diferentes para o pessoal de mão esquerda e para o pessoal de mão direita. Mas tem uma diferença pior, né? Esse grupo SO2L, ele é L, não é por acaso. Os caras de mão direita nem se transformam por ele, eles não sentem. Se tem uma força associada ao SO2, e vai ter, sabe? Porque vai ter os bósons de gauge de SO2, esses caras não sentem SO2. Então, o cara de mão direita vai nele mesmo, nem se transforma. E o cara de mão esquerda? O cara de mão esquerda, lembra, SO2 são as matrizes de Pauli. Para o cara poder se transformar sobre SO2, ele vai ter que receber a ação de uma matriz de Pauli. Ou seja, ele vai ser um cara de 2 componentes. Quais são os 2 componentes? São aquela parte up e down. Né?
Então, no caso dos leptons, você foi construindo pares, assim, ó, neutrino, elétron. Nesse caso, o neutrino do elétron. Quark up, quark down. O que isso quer dizer do ponto de vista fenomenológico? Né? Por que a gente fez um absurdo desse? Eu estou falando que o neutrino do elétron e o elétron são a mesma coisa perante alguma interação. Por que eu pus isso? Porque essa interação ela vai poder transformar um elétron num neutrino ou vice-versa. E era exatamente isso que a gente estava vendo. O primeiro lugar que a gente viu isso foi o up virando down e vice-versa, no decaimento beta do nêutron. O nêutron é o DD. Certo? Ele é feito de um quark up e 2 down. No decaimento beta, o nêutron vira um próton, que é UD, e solta um elétron e um antineutrino do elétron. Sabe o que aconteceu aqui? Esse D aqui virou um U por essa interação. Então a matriz de Pauli agiu aqui e rodou um cara que era puro D para um cara que é puro U. Soltou um W, que é o bóson de gauge dessa interação, que por sua vez decai em elétron antineutrino. Então você tem um vértice aqui que mistura o elétron com o neutrino e outro vértice aqui que mistura o U com o D. Todo mundo de mão esquerda. A mão direita não tem essa interação. Certo? Aqui já está misturado, esse W não é exatamente, tem complicações, mas o pessoal nunca viu esse neutrino aqui, como é o antineutrino, ele é de mão direita. Certo? Mas ele é o antineutrino de mão direita, ele não é o neutrino de mão direita. Certo? Então a gente estava vendo isso, e isso exigia que os caras de mão esquerda tivessem organizados em dubletos, ao passo que os caras de mão direita nem sentem isso. Então, é por isso que esse cara e esse tem que ter a mesma hipercarga, porque eles são duas faces da mesma moeda, a partir de mão esquerda. Já o quark de mão direita U e o quark de mão direita D, como eles não se misturam por essa interação, eles podem ter hipercargas diferentes, e de fato tinham que ter hipercargas diferentes para explicar o que a gente estava vendo. Aí quando você faz tudo isso, o que acontece com a massa? Né? Se eu tentar escrever um termo assim, ó, pega o elétron, e agora eu quero escrever isso aqui, porque eu preciso escrever o LR, eu apaguei já, mas eu preciso escrever o LR para dar massa para o elétron. Aí eu vou lá e tento escrever. Esse cara de mão esquerda, quando ele se transforma assim, ó. Ele ganha uma fase, por causa do 1, com uma hipercarga YL, e ele roda nesse espaço das matrizes de Pauli. TA aqui são matrizes de Pauli. Já esse cara aqui, ele só ganha uma fase, que é esse pedaço Y aqui. Certo? Todo mundo entendeu o que aconteceu ali em cima? Se o YL não for igual ao YR, isso aqui não vai sumir essa transformação, isso não vai ser invariante. E de fato não é, eles não são iguais. Ó. A hipercarga do cara de mão esquerda é menos 1 e a de mão direita é menos 2. E aí, acho que está trocado. O de mão direita é menos 1 e o de mão esquerda é menos 2, está trocado. E é pior ainda aqui, né? Aqui tem um produto que não faz nem sentido, porque eu disse que o cara de mão esquerda é um cara de duas componentes, né? E eu estou fazendo um produto de um cara de duas componentes por um cara de mão direita que é de uma componente. Isso aqui não dá nenhum escalar, a lagrangiana tem que ser escalar, a lagrangiana não pode ser uma matriz. Certo? Então não tem como escrever aquilo. Proibir a massa, imediatamente eu proibi a massa de todos os férmions do modelo padrão, não só o neutrino. Certo? Eu matei tudo aqui, ninguém pode ter massa. Certo? E é pior, já que a gente está falando de massa, como é que ficam os bósons de gauge? Né? Eu falei, olha, eu pus 3 simetrias, o 1, SO2 e SO3. Certo? Essa simetria aqui exige um bóson de gauge, está lá, vou chamar de B. Essa aqui exige 3 caras, um para cada matriz de Pauli, né? Chamar de W1, W2, W3. E esse aqui exige 8 caras. Eu vou chamar do gluon 1 até o gluon 8. Tá? Tenho tudo isso aí de bóson de gauge. E eu sei, lá, quando eu falei das simetrias, que esses caras têm a massa, todos eles não podem ter massa. É uma consequência da simetria que eu botei, que eles não podiam ter massa. Aí eu olho a natureza. A natureza tem o fóton sem massa. Em princípio, eu falei, tá bom, deve ser esse B aqui, o fóton. Certo?
Mas aí tem o W e o Z, que são todos massivos. E tem massas enormes, nem aproximadamente 100 massas os caras são. Certo? Eles estão lá entre as coisas mais pesadas que a gente tem no modelo padrão. Mais pesado que esses caras, só o top e o Higgs. Certo? Então, tem um problema. Os gluons, tudo bem. Eu posso até parar de falar de gluon, está tudo bem no mundo dos gluons. Certo? Mas esses caras aqui têm algum problema. Certo? Tem um problema. E também não é tão fácil identificar o fóton com aquele B lá. As cargas dão errado. As hipercargas não são iguais às cargas. Né? Então, aí precisa de alguma solução e é aonde entra o próximo assunto, que é quebra espontânea de simetria. Até aqui está claro o problema que a gente se meteu. Essas simetrias, ninguém está pondo elas a despeito do que alguns youtubers falam, porque a gente ama, né? A gente ama a simetria, a gente chutou essas simetrias, porque aí ia ficar bonito. Assim. Primeiro, ninguém acha essa coisa da quiralidade bonita, é horrível, espero que eu tenha convencido vocês que isso é horrível, certo? E de que só está ali porque o experimento força, porque você está vendo as partículas de mão esquerda interagir diferente das de mão direita, não é mania de teórico, certo? Só que isso proíbe a massa, e as coisas têm massa, então tem um problema teórico a ser resolvido. Como é que eu estou vendo massa e estou vendo os caras de mão esquerda se comportarem diferente dos de mão direita no mesmo universo? As duas coisas não parecem compatíveis. Certo? Então vamos falar de quebra espontânea de simetria. Antes de eu falar disso aqui, primeiro vou dar a ideia clássica e intuitiva de quebra espontânea de simetria. Imagine que você está comprimindo um cilindro perfeito. Qualquer material que você quer. Você está só fazendo força na direção do eixo do cilindro e você vai aumentando essa força. Certo? Por muito tempo, conforme você vai aumentando a força que você está aplicando no cilindro, o estado de menor energia desse cilindro é ele encolher um pouco na direção que você está comprimindo a força. Ele vai encolhendo. E esse é o estado de menor energia do sistema. Ele dá uma encolhidinha, se você soltar ele volta, ele tem uma certa elasticidade. Certo? Mas, depois de um tempo, certo? Ou depois de uma intensidade dessa força que você está fazendo, pode ser que a energia do sistema seja minimizada não pelo cilindro estar comprimido mais ainda, mas para ele fazer um arco em alguma direção. Certo? Isso vai ser uma energia menor do que se comprimir cada vez mais. Vamos supor que isso seja verdade para esse cilindro. Talvez não seja verdade para todos. Depende dos parâmetros do cilindro. Mas suponha que isso seja verdade. O que você vai cair? Você vai cair numa situação onde você comprimiu o cilindro até um ponto em que ele está numa situação instável. Certo? Ele tem que entortar para algum lado, porque a energia é menor entortando para um lado, mas ele não sabe para que lado entortar, porque o sistema é cilindricamente simétrico. Se você está fazendo a força exatamente na direção do eixo do cilindro, e exatamente aqui é o ponto-chave, certo? O quão exato isso tem que ser é impressionante para qualquer sistema. O que acontece no mundo real é que qualquer perturbação, por menor que seja, vai escolher uma direção para você e o cilindro vai entortar para um dos lados. E aí quebrou. Aí esse sistema do cilindro arqueado numa direção não é mais invariante por rotações. A física do problema não mudou. Se a física do problema inicialmente era cilíndrica, a newtoniana que descreve o cilindro tinha uma simetria cilíndrica, certo? Ela continua tendo, só que o estado de menor energia do sistema não tem essa mesma simetria. Quando o estado de menor energia do sistema não tem a mesma simetria que a newtoniana, a lagrangiana ou a física, certo? A gente chama isso de quebra espontânea de simetria. Acontece o tempo todo em todos os lugares, certo? Todo mundo aqui acredita que o nosso espaço, o espaço-tempo que a gente vive é, por exemplo, isotrópico, certo? Só que é bem diferente estar na Terra e estar em algum lugar entre a Terra e a Lua. A matéria empelotou no sistema solar por algum motivo, ela não está uniformemente distribuída. Então, a gente, apesar das nossas leis da física, a gravidade, nesse caso, serem altamente simétricas, a gente está mais do que acostumado a encontrar coisas
não simétricas, apesar essa cadeira aqui, ela é inteira explicada por eletromagnetismo. Certo? Só tem eletromagnetismo aqui na forma dessa cadeira. O eletromagnetismo é esfericamente simétrico, mas a cadeira não é uma esfera. Tudo isso é quebra espontânea de simetria. Você está vendo que o estado estável de baixa energia quebra espontaneamente a simetria, certo? De várias formas, em várias direções. Né? E eu quero ver qual é a consequência disso em teoria de campos. O que acontece quando algo assim acontece numa teoria de campo. Então, para isso, eu vou pensar um potencial que faça isso. Do mesmo jeito que para o cilindro, eu teria que acertar os parâmetros do cilindro para que a compressão, digamos assim, no eixo dele, custasse mais energia do que entortar, né? Senão ele ia só ser comprimido, não ia ter a quebra. Aqui eu também tenho que acertar os parâmetros do meu potencial para que seja uma situação onde o mínimo de energia não tenha a simetria da lagrangiana. Certo? E o caso mais simples é esse aqui. Então, agora eu estou pensando num sistema onde eu tenho um escalar só complexo, certo? Então, a lagrangiana é um pouquinho diferente daquela, ó, mas muito pouco. Está aqui um termo cinético para o escalar, só que é módulo ao quadrado, porque ele é complexo. Certo? Aqui está o termo de massa, aqui está o termo que é equivalente a um φ à quarta, tá vendo? Ó, vai ter φ estrela φ ao quadrado, então vai dar φ à quarta. Certo? E eu botei também uma simetria. Eu assumi que esse cara aqui tem uma simetria U1, né? Ele pode mudar fase, você vê, isso é invariante, isso é invariante, ali é invariante, porque eu pus a derivada incluir esse cara. Então, é um mundo onde eu tenho um escalar carregado e um fóton. Certo? Só que eu fiz uma coisa estranha aqui, tá vendo o meu potencial? Ó? Esse potencial que eu escrevi aqui, a parte quadrática dele e a parte quártica, ambas são positivas. É negativo aqui, mas é porque na lagrangiana aparece menos V. Certo? Então, o V é positivo, a parte quadrática mais quártica. Então, eu estou somando uma parábola virada para cima com uma parte quártica também virada para cima, o mínimo está em 0. Aqui eu fiz uma coisa, eu falei, o que acontece se a parte quártica for negativa? Então, no começo, quando eu começo a aumentar o valor do campo, primeiro o potencial desce, alguma hora a parte quártica ganha e ele sobe de novo. Mas no começo eu tenho uma parábola virada para baixo, que vem daqui. Ó. Isso vai me dar um potencial que, se eu plotar, esse cara é complexo, né? Eu posso separar a parte real e a parte imaginária dele e desenhar o famoso chapéu mexicano. É assim, esse desenho aqui é a forma desse potencial. Imagina, primeiro eu ganho uma parábola virada para baixo, depois a parte quártica ganha e gira isso, faz um sólido de revolução com isso. Essa é a figura para o meu potencial em termos dessas duas variáveis. E agora fica claro o seguinte, essa lagrangiana é totalmente simétrica se eu rodo nesse plano complexo. Porque só o que eu estou mudando é a fase do φ. Certo? Eu estou andando, mudar a fase do φ é rodar aqui em torno desse eixo. O potencial é simétrico, certo? Ele é esse chapéu mexicano rodado. E o estado de menor energia do sistema? Aí tem que ver. Eu posso, se eu for muito cuidadoso, fazer o meu sistema parar sentado aqui. Mas isso é que nem aquele cilindro que está comprimido demais, ou a cerveja que você deixou tempo demais no freezer. Na hora que balançar, congela, certo? Ele desce para algum lado. Por quê? Porque ele pode descer. Esse não é o estado de menor energia do sistema. Ele é um falso vácuo. É um sistema metaestável. Ele está num estado metaestável que vai cair para algum lado a menor perturbação. O vácuo de verdade do sistema está aqui. Mas ou qualquer ponto num círculo no fundo do chapéu. Certo? Qualquer um desses pontos é igual. E ele pode cair para qualquer lado, do mesmo jeito que o cilindro podia entortar para qualquer lado com probabilidade igual. Hã? Qualquer um desses pontos eu posso escolher como vácuo da minha teoria. Né? O importante é que em nenhum deles o campo é 0. Então o campo ganhou o que a gente chama de um vacuum expectation value, um valor esperado no vácuo. Então quando eu escrevo esse símbolo aqui, daqui para frente, quando eu faço assim, ó, eu estou calculando o valor esperado desse operador, mas o que está suprimido aqui nessa minha anotação é o vácuo, ou seja, o estado de menor energia do sistema. Quando eu escrevo assim, ó, eu estou querendo que eu estou calculando a média desse operador no vácuo
que é o estado de menor energia do sistema. É isso que eu chamo de vácuo. Certo? E esse campo não é zero no vácuo. Certo? Aqui, ó, em qualquer lugar que eu pegar nesse cilindro, o módulo desse campo vai ser igual a φ0. Certo? Tem uma certa distância, é o raio do meu chapéu mexicano, né, medido até esse ponto. Então, eu estou com uma teoria em que esse campo ele não é muito bom para descrever minha física de partículas. Porque se eu for descrever a física de partículas em termos dele, mesmo quando ele é zero, eu ainda consigo tirar a energia do sistema. Eu ainda consigo descer mais, né, do ponto onde o campo é zero. Eu quero trocar de campo, eu quero fazer uma mudança de variáveis para explicitar o meu sistema em termos de um campo mais conveniente. E o jeito de fazer isso é escolher um dos pontos no fundo desse chapéu mexicano, tanto faz qual eu escolho, porque a lagrangiana é simétrica por rotações, então qualquer ponto que eu escolher, eu posso levar no outro fazendo uma simetria do problema, certo? E escrever o vácuo em termos daquele ponto. O que que eu faço? Eu pego o φ, invento dois outros campos, φ1 e φ2, que é a parte real e a parte imaginária nesse caso, certo? E ponho o φ0 explicitamente aqui. φ0 é um número, é o valor da distância desse ponto roxo para a origem lá, certo? É o raio do chapéu. Aí está claro que se esse cara aqui, o valor esperado dele é φ0, esses dois têm que ser zero, porque é só eu tirar o valor esperado dos dois lados dessa equação. E aí φ1 e φ2 vão ser campos bons. E os dois são campos reais. Então eu troquei um campo complexo por dois reais, certo? E posso voltar na minha lagrangiana, substituir e ver o que acontece. Essa vai ser uma lagrangiana mais fácil de ler, porque quando eu tentasse, se eu tentasse ler essa lagrangiana, eu ia chegar em umas conclusões estranhas, certo? Eu tinha dito que esse número que aparece aqui é a massa, né, mas com sinal positivo. Se eu pegar e ler essa lagrangiana direto, eu vou concluir que o quadrado da massa é negativo e a partícula tem massa imaginária. Certo? Isso é uma leitura doente, porque eu estou usando um campo que, quando ele é zero, eu ainda consigo tirar a energia do sistema. Então, ler a massa aqui não é uma boa ideia. Agora, eu vou para os campos que não têm VEV. VEV é isso aqui, né? Vacuum Expectation Value. Então, vou escrever em termos desses campos. Volto lá no potencial e substituo. Então, eu pego o potencial, ponho isso aqui, faço as distributivas que tiver que fazer aí. Só não estou preocupado com os termos que são cúbicos e quárticos no campo, são interações, a gente pode olhar depois. Mas a parte que é quadrática nos campos fica claro. Olha o que apareceu. Apareceu um número, esse número é um número, sabe? Mi é um número aí, certo? Mi ao quadrado era negativo, mi à quarta vai ser positivo. Isso aqui é uma constante cosmológica, por sinal, que está entrando aí. Se quem já ouviu falar que o modelo padrão dá uma contribuição enorme para a constante cosmológica, está aqui uma das pistas de como. Quando você tem essas quebras espontâneas, aparece um número, uma constante lá na sua lagrangiana. Constante na lagrangiana é problema, é uma densidade de energia constante, certo? Então, se eu integrar no volume, dá infinito no volume do universo, certo? Tudo bem, não estou preocupado com esse pedaço, porque se não existe gravidade no meu mundo, eu posso ignorar densidades de energia. Certo? Elas não fazem nada. Apareceu um termo quadrático para o φ1. Ó. Aqui eu consigo ler uma massa. É só igualar isso aqui a m quadrado. Agora está positivo, está vendo? Ó? Então saiu uma massa para o φ1. Mas não apareceu nenhum termo quadrático para o φ2. Não tem. Né? Não está escondido aqui. Aqui só está escondido coisas com potência 3 ou maior. Então, o que a quebra espontânea de simetria fez para mim foi pegar um cara que era complexo, logo tinha 2 graus de liberdade, certo? É um campo com 2 graus de liberdade. Ele poderia descrever partícula e antipartícula, por exemplo. E trocar por 2 campos reais, cada um deles agora tem 1 grau de liberdade, um com massa e um sem massa. É isso que aconteceu. Saiu uma partícula com massa, de fato, se eu igualar aquilo à massa, eu concluo que a massa do φ1 é a raiz de 2μ, certo? E o φ2 não tem φ quadrado, a massa dele é zero. Isso é um cara sem massa. Esse cara a gente chama de bóson de Nambu-Goldstone. Tem um teorema que chama teorema de Goldstone, que mostra que toda vez que acontece quebra de simetria, para cada simetria quebrada eu ganho um cara sem massa. Assim. É um teorema. Certo?
E aqui o teorema está aparecendo na prática. Apareceu um cara sem massa e um com massa. Tá? Isso aqui, se vocês quiserem ver as interações, é só substituir lá, eu deixei como exercício. Vocês vão ver que tem várias interações que envolvem o Φ2. O Φ2 não sumiu da Lagrangiana. Só o que acontece é que o Φ2 não tem um termo de massa, certo? Ele está aqui, ele interage com o Φ1 e tal, certo? Eu tive uma partícula massiva e uma partícula sem massa aparecendo aí. Né? E aí o que acontece com a interação? Então agora eu vou lá naquele termo cinético. Lembra que aqui, ó, essa derivada covariante, ela é essa derivada grande aqui, ela é a derivada normal menos o campo de gauge, certo? Isso quer dizer que ali, ó, escondido ali dentro, tem uma interação do φ com o A, certo? Tem o A multiplicando o φ ali. O que acontece se eu pego, vou ali dentro e faço a substituição, troco o φ por Φ1 e Φ2? Vai aparecer esses termos aqui, mais um monte, cúbicos, quárticos, etc. Mas o que apareceu de bonito aqui foi isso, ó. Lembra, isso aqui era proibido pela simetria. Eu não pus na Lagrangiana lá no começo a mi. Apareceu aqui, certo? E isso quer dizer que o meu bóson de gauge, porque ele se mistura com esse Φ2, está vendo? Tem um termo aqui que mistura o ami com o Φ2. Porque ele se mistura com o Φ2, ele ganhou massa. Então, esse processo aqui de quebra espontânea deu massa para o meu bóson de gauge. E não é qualquer massa, ó. A massa dele é fixa pelos parâmetros da Lagrangiana. Ela não é uma massa totalmente independente do resto. Ela é proporcional à carga, que é uma coisa que eu posso medir, independente dessa massa, e ela é proporcional ao valor esperado no vácuo daquele campo que eu comecei, que eu também consigo medir em outros lugares. Então, essa aqui não é uma teoria qualquer. Se esse cara está ganhando massa por um mecanismo de quebra espontânea de simetria, a massa dele não vai ser independente de outras coisas que eu meço na teoria. Estou fazendo uma previsão. Previsão bem restritiva, por sinal. Certo? Vocês vão ver que é mais restritiva ainda no modelo padrão. Certo? Então, guardem isso. Quebra espontânea de simetria faz, primeiro, o mecanismo de produzir bósons de Goldstone. Cada simetria quebrada, aqui só tinha uma. O 1. Eu quebrei o 1 para nada. Certo? Então, apareceu um bóson de Goldstone. E, além disso, se tiver bóson de gauge por ali, os bósons de gauge vão ganhar massa. Certo? Não todos. Se eu tiver 8 gluons e quebrar 3 direções, 3 gluons vão ganhar massa, os outros 5 ficam sem massa. Então, tem todo um jogo aí em que você, para modelar um sistema desse, agora você não vai ter que dizer só a simetria dele. Você vai ter que ter a simetria que ele tinha antes da quebra e para qual ela foi quebrada. Porque a diferença entre essas duas vai dizer quantos Goldstones, quantos bósons de gauge ganham massa, qual é a massa dos caras, fixa tudo. Esse padrão de quebra fixa toda a fenomenologia do seu modelo. É super preditivo. Você acaba com uma Lagrangiana que tem um monte de blocos, e, em princípio, cada bloco desse é uma medida diferente que eu tinha que fazer. Aqui eu meço a massa do elétron, aqui eu meço a interação dele elétrica. Em teorias desse tipo, eu vou ter vários blocos, mas eles não são todos independentes em si. E se eu medir tudo independentemente, vai ter que bater, ou o meu modelo está errado. Certo? O modelo padrão tem algo como 70, 80 blocos desse e 20 parâmetros. Certo? Então, 20 é ordem de grandeza, é 28, não lembro. Nós vamos ver mais para frente, eu vou mostrar os parâmetros. Mas o importante é guardar que ele é super fixado. Certo? Você tem menos liberdade do que medidas. A diferença grande entre as duas, inclusive. Certo? E aí vamos ver, aqui tem um outro... aqui são os teoremas, né? Então só para vocês terem um vislumbre do teorema. O teorema de Goldstone é aquele lá de cima. Ele me diz que se eu tenho um grupo de simetria global G e quebro para um outro grupo H, né? Esse grupo tem que ser maior que esse. Ele tem um certo número de geradores, esse aqui vai ter um número de geradores menor. Para cada gerador que você perdeu, você vai ter um cara escalar sem massa. E a gente chama esses caras de bósons de Goldstone. Certo? Então, um exemplo aqui foi o que a gente acabou de fazer. Eu vou de 1 para nada, só tinha um gerador lá,
quebrei para nada, aparece um cara sem massa, foi o Φ2. Certo? O mecanismo de Higgs é o passo a mais se isso aqui acontece na presença de uma simetria de gauge, de uma redundância de gauge. Certo? Por quê? Porque os bósons de gauge se misturam com esses caras. Isso tem a ver que por que eles se misturam? Porque lembra que o bóson de gauge, cada bóson de gauge vem acompanhando uma direção da simetria. Lembra que eu falei? Se fosse em 3D, teriam 3 rotações, 3 bósons de gauge. Aí eu falo, eu quebro algumas dessas direções, eu quebro a simetria de algumas dessas direções. Vai ter um bóson de Goldstone para cada direção quebrada. Isso quer dizer que para cada direção quebrada eu tenho um bóson de Goldstone e um bóson de gauge, os dois conectados ao mesmo gerador, à mesma rotação. Isso quer dizer que eles têm todos os mesmos números quânticos, não tem como esses caras não se misturarem. Então os bósons de gauge acabam se misturando com os Goldstones de lá e para cada simetria quebrada, um bóson de gauge seu vai ganhar massa. Certo? Esse é o que chama mecanismo de Higgs. Certo? E aqui tem o exemplo, né? É o mesmo que a gente acabou de fazer, foi de 1 para nada, eu produzi um cara, eu tinha um bóson de gauge, ele ganhou massa, porque eles se misturam. Tinha esse termo lá na Lagrangiana, tudo aqui é número, ó. Só esses dois caras criam uma interação assim, que um pode virar o outro. Você vê que o bóson de gauge e o bóson de Goldstone não são objetos fisicamente separáveis. Certo? E aí o cara ganha massa. Então é assim que a gente dá massa para o bóson de gauge. Tá? E aí aqui um outro exemplo, só para vocês guardarem, esse é talvez um pouco mais intuitivo. Suponha que eu pegasse um escalar real. Agora eu vou pegar um escalar real. E com 3 componentes. Então, Φ1, Φ2 e Φ3 são reais. Eu estou dizendo que tem uma simetria. Estou pondo eles 3 no mesmo vetor aqui, porque eu estou dizendo, se eu transformo Φ1 em Φ2, Φ2 em Φ3, ou numa combinação, eu não percebo. Eu tenho 3 partículas que são idênticas. Poderia pensar nos quarks. Quark vermelho, azul e verde. É verdade isso, para os quarks. Mas aqui eu estou pegando campos escalares, porque é mais fácil. Essa lagrangiana que eu escrevi aqui, ó, ela só depende do módulo disso aqui ao quadrado. Isso aqui é Φ1 ao quadrado mais Φ2 ao quadrado mais Φ3 ao quadrado. Isso quer dizer que se eu faço rotações nesse espaço Φ1, Φ2, Φ3, eu não altero essa lagrangiana. Ela é simétrica por SO3. Certo? Mas esse potencial, ele pode ter basicamente 2 opções. Eu posso escrever um potencial complicado aqui, mas porque ele tem que ser esfericamente simétrico, o mínimo do potencial ou é um ponto na origem, ou é uma esfera. Todo mundo concorda comigo? Se o potencial é esfericamente simétrico, só tem 2 tipos de mínimo que ele pode ter. Um ponto, que tem que estar na origem, ou uma esfera. Se o mínimo for a esfera, eu tenho quebra espontânea de simetria. Porque agora eu tenho vários vácuos possíveis, a esfera inteira, certo? Em vez de um vácuo só. Seria esse caso aqui. Então, esse é o caso sem quebra, que é quando o sinal está assim, e esse é o caso com quebra, que é quando está assim. Como que é a quebra na esfera? Aí eu penso, ó, tá bom, qualquer ponto dessa esfera pode ser o mínimo de energia do meu sistema, certo? Eu posso escolher qualquer ponto na esfera, mas não importa qual ponto eu escolho, tenta imaginar a esfera agora. Não importa qual ponto eu escolha da esfera, ainda vai sobrar uma rotação que deixa esse ponto invariante, é só passar um eixo por ele, e isso deixa ele invariante. E tem 2 outras rotações ortogonais a esta que movem esse ponto. Vocês concordam? Eu ando na superfície da esfera usando 2 geradores, porque a superfície da esfera é um espaço bidimensional, e eu ando no raio da esfera com um gerador. Esse do raio não está quebrado. Os outros 2 estão. Certo? Então eu vou ter quebrado um grupo, que era o SO3, que tinha 3 rotações possíveis, para o 1, que só tem uma. Qualquer ponto que eu escolher da esfera, você vê que o ponto não é importante. Só o que vai mudar é qual combinação é essa que sobrou aqui. Se eu escolho um ponto aqui no eixo entre o 1 e o 2, eu mantive a rotação 1 mais 2 invariante. Mas tem sempre uma rotação que fica, que sobra, e 2 que eu quebrei. Então aqui vai ter 2 campos sem massa e um com massa. Certo? Perfeito? Então, até isso entra no modelo. E isso é um tipo de quebra diferente da que tem no modelo padrão.
Tá? Então, o nosso trabalho agora, eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje, deixa eu ver. Isso aqui vai ficar para a próxima vez. É entender como implementar isso aqui no modelo padrão. Então, que quebra exatamente eu tenho que fazer no modelo padrão para sair daqui, quer ver? Daqui, que é o não quebrado. Certo? A lagrangiana que eu escrevi até agora, eu nunca escrevi ela explicitamente, mas a gente sabe que ela vai ter todos esses bósons de gauge sem massa. Agora eu tenho que botar algum escalar lá para fazer quebra espontânea de simetria e fazer 3 desses caras ganharem massa. Esse é meu trabalho. Não pode 4 ganhar massa, porque eu não vi 4 caras massivos na natureza. Não podem 2 ganhar massa, porque eu vi 3 na natureza. Então eu tenho que escolher um padrão de quebra, uma simetria inicial e uma final, que sejam compatíveis com tudo que eu falei até agora e que quebre exatamente do jeito que gere massa só para esses 3 caras e para mais ninguém. Certo? É isso que nós vamos fazer na aula que vem. Tá bom? Então, por hoje é só. Perguntas? Aonde? Nesse exemplo aqui? Nesse exemplo? Isso. Nesse exemplo, eu estou falando... Tem que tomar cuidado se eu estou falando do bóson de gauge ou do bóson de Goldstone. Aqui eu vou ter 2 bósons de Goldstone, sem massa, e um escalar massivo. Se eu ligasse uma simetria de gauge aqui, 2 bósons de gauge iam engolir esses bósons de Goldstone sem massa aqui, e aí eu ia ter 2 bósons de gauge massivo e um sem massa. Então, é o contrário para Goldstone e para gauge, certo? Nesse caso. Mais alguma? Ali, ó. Na verdade, eu não entendi muito porque, nesse caso, que é uma esfera, a gente tem a quebra de simetria espontânea. Porque o que eu estou querendo dizer por esfera aqui é onde está o mínimo do potencial. Então, se o mínimo do potencial está na origem, o mínimo do potencial é quando eu faço φ igual a 0 em todos os lugares. Se o mínimo, aqui você tem que imaginar o potencial é a 4ª dimensão aqui, certo? Então, ele é mais intenso, se você botasse um gradiente de cores aqui, ele seria mais intenso aqui do que na esfera. A esfera é o lugar onde ele é menos intenso. E nessa esfera, os campos não são 0. Certo? Um desses campos é diferente de 0 em cada ponto da esfera, não tem como. Então, vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceu antes. O campo que eu comecei, esse φ, tem um VEV, porque no vácuo ele não é 0, e eu posso reescrever em termos de um desses pontos. O que está acontecendo de verdade, um outro jeito de pensar a mesma coisa, mas dá para pensar na esfera ou no chapéu mexicano, é que... Eu vou desenhar o chapéu mexicano primeiro, depois a gente volta na esfera. O chapéu mexicano ele tem um fundo aqui, que é um círculo. Eu poderia pensar nesse sistema como um campo complexo, que tem uma parte real e uma parte imaginária, φ1 e φ2, e eu posso aumentar a intensidade do campo, aumentando φ1 ou aumentando φ2. Tá bom. Isso é bom quando eu estou aqui, ó. Aqui é muito mais conveniente mudar as variáveis e pensar que eu posso mudar o valor do campo andando na direção radial ou na direção aqui desse círculo. E você vê que para andar na direção radial, eu posso trocar essas variáveis. Eu escrevo esse cara assim. Agora eu tenho um campo R e um campo ρ. Aumentar o campo aumentando R é andar aqui, ó, numa parábola. Isso aqui é aproximadamente uma parábola. E por isso, essa excitação tem um termo quadrático, e tem uma massa, porque custa energia mudar o campo subindo essa parábola. Já o outro cara, que é esse ρ, eu criar partículas de ρ não custa quase nenhuma energia, porque eu estou andando para um estado degenerado no vácuo. Isso é a cara que tem uma partícula sem massa. Uma partícula, pensa no fóton. Eu consigo criar um fóton, pelo menos em princípio, com energia arbitrariamente baixa. Fóton de rádio, ou um fóton com comprimento de onda do tamanho do universo. Quanto custa esse fóton? Certo? A frequência dele está indo para 0. Não importa quão baixa a energia que eu uso, dá para pensar num fóton com aquela energia. O elétron não é assim. No mínimo, eu tenho que criar a massa dele. Essa é a diferença entre essas duas direções. Aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho 2 direções, que é a superfície da esfera, que eu ando sem pagar nada.
essas duas direções são os dois caras sem massa. E eu tenho uma direção, que é entrar ou sair da esfera, em que o potencial aumenta. Né? Porque o mínimo é na esfera. E essa direção custa massa. Então aqui eu vou ter dois caras sem massa e um com massa, os gols todos. Certo? E o mínimo é na esfera. Isso é a quebra espontânea de simetria. Tá? Mais perguntas? Perfeito. Vamos agradecer novamente o professor. Obrigado a vocês.